E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Me chamo Daniel e no vídeo de hoje vou contar para vocês o que ninguém conta. Na verdade, o que ninguém me contou sobre morar sozinho, que hoje, morando um pouco mais de um ano, eu descobri. Bom, primeiramente eu peço desculpas se tiver algum ruído aqui fora, hoje eu tô sem microfone, então aqui é a porta, aqui tem o hall, às vezes talvez passe alguém falando, mas assim, desconsidera, tudo bem? Olha, eu preparei um cenário bonitinho, coloquei uma planta aqui, uma luzinha ali, e antes de começar o vídeo, olha que diferença, eu comprei uma luminária, isso aqui não é uma ring light, tá? O vídeo tava assim, certo? Olha a diferença que uma luz faz. Na verdade, isso daqui é um abajur, que eu paguei 32 reais. Quando você mora sozinho, você fala, olha, vou pagar 150 reais uma ring light. Não, eu vou pagar 32 reais um abajur com uma luz e o resto vou comprar um aspirador de pó. Foi o que eu fiz e eu amei. A minha realidade, eu entendo que cada um tem uma realidade, tá? Estou falando da minha realidade e da minha experiência. Então, tudo que eu vou falar aqui é bem pessoal. Ah, Daniel, eu moro sozinho, comigo é diferente. Ah, quando eu morava com os meus pais era diferente. Então, por isso que cada um tem a sua realidade. Quando eu morava com os meus pais, o que eu fazia? Eu comecei, esse apartamento eu financiei ele, certo? Ok. Só que assim, desde os 20 anos, eu coloquei na minha cabeça, eu quero morar sozinho. Eu lembro que com 20 anos, tava tendo um atrito muito grande lá em casa, com os meus pais, com os meus irmãos. Meus pais são os amores da minha vida, amo os meus pais, mas eu digo assim, deixa eu contextualizar vocês um pouquinho. Tem um vídeo meu aqui que eu falo, que eu saí do seminário, certo? Eu saí do seminário, eu era uma pessoa. Quando eu fui para casa dos meus pais, com as vivências, com as descobertas, eu fui me descobrindo, né? Daí foi onde eu me assumi gay, foi aonde eu, enfim, teve todo um processo muito difícil. Então, assim, eu comecei a ir para baladas, comecei a sair, e eu era aquele Daniel ex-seminarista da época, certo? Então, para os meus pais foi algo muito difícil de assimilar. Então, a gente entrava muito atrito. Então, com 20 anos, ganhando R$ 936, que era na época, 10 anos atrás, eu estava cogitando em me mudar de aluguel. Só que assim, eu entendo que tem pessoas, eu entendo, que não tem condições, que vão pro aluguel, só que no meu caso, eu, Daniel, ganhando R$ 936, se naquela época eu tivesse ido pro aluguel, não seria impossível, não, mas seria muito mais difícil eu comprar um apartamento, porque, tipo, 20 anos, ganhando 936, o aluguel era 450. Hoje em dia eu tenho essa noção. Água, luz, alimentação, talvez hoje eu estaria no aluguel até hoje, ok? Mas mais uma vez, não falando que, nossa, quem mora no aluguel não vai conseguir apartamento, não vai conseguir casa, não. Eu estou falando que é bem mais difícil. Então eu, quando eu morava com os meus pais, o que eu fazia? Eu pegava o meu salário do mês, uma parte deles eu dava, assim, para ajudar os meus pais. Na verdade, não era o salário, era o meu vale alimentação, que na época era bom. Então, assim, eu não sabia nem a senha, só entregava para meus pais fazer a compra do mês, beleza? E metade do meu salário eu guardava e metade eu usava para eu comprar roupa, para eu sair, para passear, para eu viver a vida, né? Só que, tipo assim, quando eu morava com os meus pais, eu tinha não é muito dinheiro, não vou usar essa palavra, tá? Mas assim, eu tinha dinheiro assim para sair, sem me preocupar, era metade do meu salário, né? Eu não tinha contas para pagar. O máximo que eu tinha era a minha faculdade, né? O máximo que eu tinha era a conta do meu celular e só. E a gasolina da minha moto e só. O resto eu podia. Só que era aquilo também, né? Tipo assim, eu ia sair, você vai sair que horas? Você volta que horas? Era todo esse rolê. Nossa, mas você comprou mais uma roupa?
né? Enfim. Só sei que chegou uma época, nos meus 20 e poucos anos, 26, 25, que eu comecei a me incomodar estar morando com os meus pais. Por que comecei a me incomodar? Porque, assim, tava bom demais. Tava bom demais. A minha mãe é o amor da minha vida. E, tipo assim, ela é aquela mãe que eu chegava do trabalho, tinha comida feita, sabe? A minha mãe era, tipo assim, ela é ainda, né, óbvio. Chegava do trabalho, as minhas sopas estavam todas dobradas. E por mais que eu falasse assim, nossa, mãe, não precisa dobrar assim, bonitinho, a minha mãe, ela fazia com amor e carinho, sabe? E chegou uma parte na minha vida que aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, meu, eu não vou evoluir, eu não vou amadurecer se... Mas entenda, a minha mãe fazia por prazer, sabe? Não era algo que tipo, nossa... Às vezes acontecia de eu sair atrasado e deixava meu quarto uma bagunça, sabe? Acontecia. Quando eu chegava, tava arrumado. Nossa, aquilo, eu falei assim, mãe, não precisava ter arrumado, eu ia arrumar, me desculpa. É que eu saí correndo, ela falou, filho, fica em paz. Nossa, minha mãe é uma... E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei assim, meu, eu tô com 24 anos, eu tenho que... Não dá, não dá. Eu tô me sentindo mal com isso. Foi aí que eu comecei a juntar dinheiro, certo? Desde os 20 anos e tal. E eu dei entrada no apartamento com o dinheiro que eu tinha. E eu dei entrada com 26, com 28 peguei as chaves. Foi um ano mais ou menos mexendo aqui e eu me mudei com 29 anos. Bom, antes eu tinha toda uma liberdade, digamos assim, financeira para sair, ok? Eu ia pro barzinho, me permitia, sabe, beber um pouquinho ali, sem me preocupar, e assim, era só débito, débito, porque, tipo assim, você não tinha nenhuma preocupação. Porém, eu não tinha essa liberdade de ir e vir, na questão que, aonde você vai, com quem você vai, que horas você volta, né? Às vezes, eu tava, tipo assim, na sala, né? Daí era 10 horas da noite, eu falava assim, ah, mãe, pai, boa noite, eu vou dormir. Daí eu ia lá pro meu quarto deitar. Daí meus pais dormem cedo. Sei lá, deu 11 da noite, algum amigo, alguma amiga minha fala assim, ah, eu tô aqui no barzinho, bora? Eu sentia que eu não podia fazer isso. Por exemplo, eu já dei boa noite pros meus pais já estão deitados. Se eu abrisse o portão assim, meu pai já abria a janela, onde você vai? Tipo assim, mas você falou que você ia dormir, sabe essas coisas? Mas, ah, pai, surgiu um negócio... Enfim, isso me incomodava muito também. Então, hoje, eu tenho toda essa liberdade de ir e vir, né? Sei lá, eu tô num rolê, de repente eu tô lá meio, às vezes meio bêbado, minha amiga fala assim, ah, dorme aqui. Posso, não preciso avisar ninguém, nada. E eu falei assim, meu, vai ser maravilhoso quando eu morar sozinho. Só que quando você mora sozinho, o peso da realidade, parece que vem uma tábua de maturidade na sua cara e faz assim, ó. Juro. Então, assim, tenho toda a liberdade, porém eu sei que se eu usar toda essa liberdade que eu tenho, como eu achei que eu usaria, eu sei que tudo vai pro ladeira abaixo, sabe? Então, assim, morar sozinho é todo mês você controlar as suas contas, todo mês você tem que saber o que entra, o que sai, para não virar uma bola de neve. Eu tenho que entender que esse apartamento, eu tenho um compromisso com ele durante 30 anos e eu sei que, se Deus quiser, eu vou pagar ele antes, eu vou amortizando, enfim. Mas eu sei que se eu não pagar um mês, vai virar uma bola de neve. Se eu não pagar 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim, eu sei que um belo dia vai vir alguém aqui e vai me tirar daqui. E o meu apartamento vai para o leilão. Então, tipo assim, posso sim sair, posso me divertir? Posso, mas eu tenho que tomar cuidado com a questão financeira. Morar sozinho é você saber que tudo depende de você. Tudo. Morar sozinho é você chegar num belo dia do trabalho cansado, você abrir a geladeira e falar assim, meu, eu vou ter que fazer comida. Por quê? Porque se eu vou pedir iFood, toda vez que eu tiver preguiça, a fatura do meu cartão vai lá no alto. Morar sozinho, às vezes, você abrir a geladeira e ver que você esqueceu de descongelar a carne e ninguém descongelou a carne pra você. Ninguém.
e você falar assim, meu, e agora? E se você comer bobeira, toda vez que isso acontecer, você vai adoecer. Então você tem que comer saudavelmente. Daí você pega o seu ovinho, faz seu omelete e é isso. Morar sozinho é você saber que se ninguém lavar a louça, tá a louça ali. Eu tô aqui falando. Se ninguém lavar aquela louça ali, para você, se você não lavar, ninguém vai lavar pra você. Tá ali minhas sopas para pendurar. Se eu não pendurar, ninguém pendura. Porém, a mágica de morar sozinho é justamente isso. Eu cheguei cansado ontem no trabalho, jantei, tal. Nossa, eu tava tão cansado que eu falei assim, meu. E detalhe, eu de manhã tinha colocado a roupa para lavar, ela ficou batendo. Quando eu cheguei, eu tava super cansado. Eu falei assim, nossa, eu tenho roupa para estender. Tipo assim, ninguém estendeu, vai estender a roupa para você. E se você falar assim, ah, eu vou estender amanhã. Não. Aquela roupa que tá naquela máquina de lavar, ela vai ficar fedida. Então você é obrigado a estender ali. Estendi a roupa, jantei. Falei, meu, a louça amanhã eu lavo. Então, assim, a magia de você poder morar sozinho é isso. Além de você fazer todo o seu horário, tipo assim, agora, eu ia pra academia, certo? Do nada, eu comecei a pagar as minhas contas e eu falei assim, nossa, realmente, morar sozinho tem o seu preço. Antes eu tinha toda uma liberdade para eu poder sair, aliás, gastar. Hoje eu tenho toda uma liberdade para sair, porém eu tenho que ter toda a maturidade, todo o controle, né? Morar sozinho é você às vezes começar um mês zerado, mas assim, o que importa para mim, caso todo mês, não é o passeio, não é quantos bares eu fui, nem é quantos lugares que eu, né? O que importa para mim é começar um mês com todas as contas pagas. Então, graças a Deus, 1 ano e 4 meses que eu estou morando sozinho, 1 ano e 3 meses. Todos os meses eu honrei com as minhas contas. Mas isso é graças a planejamento, é graças a você entender que você não é todo mundo. Se todo mundo tá postando foto na praia, se todo mundo tá postando foto em show, você não é todo mundo. Você tem a sua realidade, você tem a sua vida e você pode, desde que seja planejamento. Um fato é, quando você mora sozinho, você fala muito sozinho. Eu falo muito sozinho, muito. Eu falo, nossa, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Cara, morar sozinho, você aprende a amar a palavra solitude. O que é a solitude? Minha vizinha começou a cantar. Ó, vai ter uma trilha sonora agora. O que é solitude? Qual é a diferença, aliás, de solidão para solitude? Solidão é quando você se sente sozinho. Solitude é quando você está sozinho, mas você não se sente sozinho. Solitude é quando você ama a sua própria companhia. Então, quando a gente mora sozinho, a gente aprende a gostar do silêncio, a gente aprende a gostar da paz, a gente aprende a gostar da nossa casa, da tranquilidade. Você vê que, tipo assim, ir sair, ir pra balada, ir pra rua, você fala, não, eu só quero meu sofá, só quero minha pipoca, só quero minha Netflix, só quero um vinho. E você, cara, vira uma chave na sua cabeça. Porque eu acho que, igual eu falei, né, a maturidade, ela vem de uma forma tão forte em você, cai o peso nas suas costas da responsabilidade. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não cozinhar, ninguém vai cozinhar. Se eu não lavar, ninguém vai lavar. E você aprende literalmente a frase: quando você é criança, você faz o que você quer. Quando você é adulto, você faz o que é preciso. Então, assim, uma das coisas que eu amo em morar sozinho é a questão da solitude. A questão de é você amar a sua própria companhia porque você só tem a sua companhia. Porque não é você não vai ter alguém aqui morando com você para você poder conversar. Hein? É isso. Por exemplo, agora são 11 horas. Acabei de tomar meu café. Vou para academia. Provavelmente eu vou almoçar só só 3 horas da tarde. Enfim. Aí a gente tem que ser bem organizado também, porque senão tudo vira uma bagunça. Mas o que eu gosto de morar sozinho é que literalmente sou eu que faço meu horário. Não tem
Ah, se eu pra academia agora? Não, mas o almoço agora é 1 hora. Não, o almoço com a gente não tem isso. Entendeu? Não tem isso. Acabei de lembrar que ontem eu coloquei um pano de molho, um pano de chão. E agora eu vou ter que esfregar ele. Porque se eu deixar fazer depois, ele vai ficar fedido. Então é assim, morar sozinho não é fazer o que a gente quer, é fazer o que é preciso. E ontem também foi muito gostoso porque coloquei umas músicas que eu gostava, abri uma taça de vinho, comecei a beber, sabe? Dançar, sabe? Eu amo. Às vezes eu uso o banheiro com a porta aberta, às vezes eu tô aqui de toalha dançando com uma taça de vinho, girando assim. Gente, é maravilhoso. Eu paguei as minhas contas, caiu meu salário do mês, mas meu salário, o que acontece? Ele, tipo assim, na verdade meu salário, ele caiu ontem. Daí eu falei assim, eu vou deixar pra pagar as contas amanhã, porque pelo menos um dia, só vai ter aquele prazer do meu salário ficar na minha conta. Meu salário caiu. E cara, é isso. Eu pago o financiamento, daí você paga o condomínio. Por isso que eu falo pra você morar sozinho, não é só você, tipo assim, vou morar sozinho. Não, não. Morar sozinho, uma liberdade, literalmente tem o seu preço. Meu pagamento caiu. Daí eu falei, uhul, vamos comprar roupa, vamos sair. Não, não vai, calma. Vamos ver como que tá a sua vida. Bom, o pagamento caiu. Eu guardo uma grana para uma reserva de emergência, porque, cara, morar sozinho às vezes é uma emergência qualquer coisa. Esses dias eu tava andando, minha moto deu um pau, eu falei, nossa, não acredito. Então, assim, a reserva de emergência é algo que vai ajudar muito você quando você estiver morando sozinho. Então, assim, cai meu pagamento, eu já separo uma grana fixa para reserva de emergência. Daí eu paguei a fatura do cartão, que todo mês, quando você mora sozinho, todo mês você fala assim, mês que vem a minha fatura vai vir menor. Porém, tu fica gripado, tu tem que comprar um remédio. Porém, a tua moto quebra, você tem que arrumar a moto. Porém, agora, enfim, acontecem mil coisas. Mas assim, morar sozinho, tem a fatura do seu cartão, você tem que pagar o apartamento, você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz. A minha luz, cada dia é um mistério. Cada dia é um mistério. Tem dia que vem baixo, tem dia que vem alta, eu nunca sei. Mas bora que fez calor, então eu usei bastante ventilador. Eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar a internet no meu celular, eu tenho que pagar a faculdade, fora o mercado. Fora o mercado. Então, eu falo pra você, antes de você morar sozinho, pense bem, se planeje, mas saiba que quando você der esse passo, você vai amadurecer horrores, horrores. Eu sou um outro Daniel, porque literalmente tudo que tem, eu sei que tudo eu tenho que fazer. Porque se ninguém fizer, igual eu falei, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então isso é uma maturidade que assim vem muito, porque assim, quando eu morava com os meus pais, eu meio que falava assim: daqui a pouco eu lavo a louça. Daí eu chegava, nossa, a louça já foi lavada. Então tá bom, vou assistir um filme. Só que, não, não. Hoje, gente, é engraçado, porque assim, quando eu moro sozinho, a gente não para. Não para. Por exemplo, eu trabalho, daí eu falo assim, nossa, hoje eu tenho que limpar a casa. Daí você limpa a casa. Daí você percebe que a casa, ela não para limpa. Ela não para limpa. Quando você limpou, quando você vê, tem uma poeirinha de novo. Eu sou muito neurótico com limpeza. Daí você limpa a casa. Daí você vai no cesto, você fala assim, nossa, o cesto tá cheio. Deixa eu ver quantas cuecas que eu tenho. Nossa, tô com 2 cuecas. Nossa, o tempo tá meio nublado, então tem que lavar roupa hoje. Porque se não lavar roupa hoje, se eu lavar amanhã, vou ter uma cueca só, não vai secar. Daí você vai lavar roupa. Daí você fala assim, daí você tá cansado, você deita no sofá, vai assistir um filme. Daí você fala assim, nossa, já é 5 horas, tá começando a me dar uma fome. Nossa, eu vou fazer janta. Daí você faz a janta. Você demora, eu sou lerdo, né? Eu demoro uns 25 minutos pra fazer uma janta. Pra comer em 5 minutos, depois você olhar, você senta no sofá e fala assim, nossa, tem a louça. Daí você fala assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, vou pra academia. Daí você chega na academia, você sente fome, você vai fazer um ovinho. Daí tem a louça pra lavar. Então é tudo isso morar sozinho. Mas assim, mais uma vez, é uma coisa que não tem preço. Literalmente assim,
tem preço morar sozinho, mas é uma paz, é uma liberdade que ninguém compra. O que eu amo morar sozinho é que eu faço meu horário, né? Por exemplo, agora eu ia pra academia, certo? Do nada, falei, nossa, tava pagando as contas, falei assim, vou fazer um vídeo sobre morar sozinho. Parei tudo que eu tava fazendo, sentei aqui, gravei o vídeo. Não tem ninguém falando, não tem ninguém passando, não tem ninguém falando, você não ia pra academia? Não, eu faço meu horário. Então, assim, é isso. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Na verdade, simplesmente vem uma ideia na minha cabeça, né, do que eu tô passando, do que eu tô sentindo, quis mostrar pra vocês, né. Esse vídeo de hoje não foi nada planejado, então, assim, peço perdão se às vezes eu falei alguma abobrinha. É isso. Se você chegou até aqui, comente contas, porque a vida adulta é isso, contas. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, me fala também, porque aqui no meu canal eu trago passeio, eu trago vlogs, eu trago limpeza, mas eu também gosto de trazer esse momento, assim, de conversa, né? Então, meus vídeos não são nada, tipo, elaborados. Eu simplesmente entro aqui, converso e amo falar com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.